Meus amados irmãos, vimos realizando estudos na Epístola de Paulo aos Efésios, supra-sumo da teologia de Paulo. O paulinismo tem na carta aos Efésios o principal, mais relevante documento, ao lado, naturalmente, da carta aos Romanos. Nós hoje de manhã consideramos uma das orações de Paulo pela igreja, por sua igreja e certamente por nossa igreja, pelas igrejas de hoje. Hoje à noite nós vamos considerar a segunda oração de Paulo, que é no capítulo 3, versículos 14 a 21. E nós vamos ler da seguinte maneira: eu vou ler um versículo, o coral vai ler o outro, e depois o auditório vai ler o outro. E assim leremos de 14 a 21, de Efésios capítulo 3. Eu vou ler o primeiro versículo, aliás, vamos ficar em pé para que o diafragma seja livre, possamos respirar bem, emitir bem o som e a expressão de nossa voz. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundados em amor, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, juntos. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós vamos ler de maneira um pouco diferente o versículo 21. A Ele seja glória na primeira Igreja Batista do Brás. Vamos aplicar à igreja local. Vamos ler assim? A Ele seja glória na primeira Igreja Batista do Brás e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podem sentar-se. Vocês do coro também. Meus irmãos, esta oração é como se Paulo dissesse a seus leitores originais e a nós hoje, 2000 anos depois: eu desejo que vocês se apropriem de sua riqueza a que fizemos referência em mensagens anteriores, verifiquem quão grande ela é e comecem a usá-la, a desfrutar dela. Verifiquemos as duas partes desta oração. A primeira parte é a invocação, quando Paulo se dirige a Deus. Ele diz que se ajoelha diante de Deus. Será que essa a postura correta e única para a oração, para a adoração? O Senhor ora sempre de joelhos? Em verdade, não existe um mandamento sobre a postura própria para a oração. Uma posição única aprovada por Deus. O que importa na oração é a disposição, é a atitude, como lembra Davi: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás,
ó Deus. Reparemos várias posições para a oração. Por exemplo, Abraão ficou em pé diante de Deus, Gênesis 18, 22. E Salomão também, ao dedicar o templo, 1 Reis 8, 22. Davi sentou-se diante do Senhor, orou assentado. Jonas orou deitado dentro do grande peixe, não cabia em pé. Mas também Ezequias deitado no leito de enfermidade. Quando o profeta Isaías lhe havia anunciado a mensagem da parte do Senhor, que ele pusesse a sua casa em ordem, porque morreria, sem falta. Só que ele orou, ele chorou diante de Deus. E quando Isaías estava saindo, estava no pátio da casa real, Deus falou com ele: volte lá e diga a ele que ele terá mais 15 anos. Ele então vai agradecer a Deus, mas ele orou e chorou, voltado para a parede, deitado em seu leito. Jesus caiu sobre a sua face a orar no Getsemane, ao passo que aqui Paulo diz que se ajoelha diante de Deus. A atitude e não a postura. Se você tem condições de ajoelhar, ajoelhe-se. Se você pode ficar em pé, ore em pé. Se você quiser a moda oriental, pôr o rosto em terra, ore assim. Não importa a forma, mas importa a atitude de quebrantamento, porque o gesto expressa o quebrantamento. Agora vejam a petição que Paulo dirige ao Pai. Ele dirige a Deus, o Pai de todos, em quem toda a paternidade tem o nome. Na Bíblia, em geral, a oração é dirigida ao Pai por meio do Filho e do Espírito. Já repararam que nós oramos movidos pelo Espírito e terminamos a oração? Não é uma questão de formalidade, não. É porque Jesus mandou. Nós oramos ou agradecemos em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não temos méritos. Quem assina o cheque do nosso saque no Banco Celestial é Jesus. E lá não faltam fundos. Então, é por isso que a oração é feita desse jeito. Ele ora ao Pai. Aliás, eu quero abrir parênteses para cumprimentar o ministro Prado pelos seus 20 anos. E é esse coral que tão bem está cantando como nesta noite. Eu tenho um bom ouvido. Eu percebo menor desafinação. Depois eu desconto. Mas eu quero cumprimentá-los por dedicarem sua voz, o seu talento à adoração ao Senhor, ao louvor da sua glória. Parabéns. Os irmãos que são abençoados por este coral e por este ministro de música, aplaudam, louvando ao Senhor. Mas voltemos à petição. Eu, aliás, fiquei devendo hoje de manhã a história de uma menina. Eu iniciei a história e não concluí. Estava tão preocupado com o tempo, eu não queria pregar 1 hora, eu queria pregar terminar antes das 11, terminei 10 minutos antes. Mas eu então, por causa da hora, eu me apressei e, coitadinha, a menina ficou em pé. Porque na classe o professor ridicularizava os crentes e dizia: olha, que provas vocês têm, dizendo ele aos alunos da sua classe, de que Jesus viveu. Quem tem uma prova? A menina se levantou e disse: eu tenho, professor. Eu falei com ele hoje de manhã, antes de vir para a aula. Ah, se Jesus está vivo, ele ouve a nossa oração. Não há prova maior do que a pessoal. Eu conheço Jesus, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele é poderoso, Ele me salvou e dirige a minha vida. Você não precisa de conhecer filosofia para provar.
Você não precisa de conhecer teologia para dar argumentos à existência de Deus. Você precisa de vida, vida que conheça Jesus, que conheça Deus, não por informação, mas por experiência própria. Aí vocês abençoarão o mundo, porque o mundo precisa de gente que ame a Deus, que creia em Deus, que saiba que Deus é bom, como foi cantado agora. Deus é muito bom. Deus é bom para mim, é bom para todos nós. O mundo precisa de ver gente que ande com Deus, porque quando a gente anda com uma pessoa que ama, a gente fica parecido com ela. E o mundo precisa de gente parecida com Jesus, sabe? O mundo está assim, cheio de gente que parece com o diabo, odeia, rouba, furta, destrói, despreza, esmaga. O mundo precisa desesperadamente de gente parecida com Jesus, de filhos de Deus. Como diz Paulo em sua carta, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Está lá no capítulo 5. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Um filho amado parece com o pai. Até no jeito de andar, no jeito de fazer as coisas. O mundo precisa de ver em nós um jeitinho de Deus, o jeito como Deus ama, como Deus perdoa, como Deus busca, como Deus não rejeita, como Deus restaura. O mundo precisa de gente assim, e precisa muito. Mas Jesus faz uma petição. Aliás, há 4 petições nesta oração paulina. Paulo pede força, Paulo pede profundidade para a igreja, Paulo pede apreensão ou apropriação da riqueza que Deus nos concede, e pede, Paulo, plenitude, que a vida seja plena de vida, de significado, de esperança, de amor, da graça, do poder de Deus. Ele pede força. A presença do Espírito Santo na vida do crente constitui evidência da salvação, mas o fruto e o poder do Espírito constituem a capacitação para a vida cristã e o testemunho cristão. Querem ver o que a Bíblia diz? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Paulo também escreveu essa carta. Gálatas 5:22, nós lemos o que vem a ser o fruto do Espírito, 22 e 23. Vamos ler juntos esta passagem? Vamos ler do que está na tela. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. A palavra paciência aí não é boa tradução para a palavra grega, não. No grego não está paciência, está longanimidade. Diferente da palavra para paciência, longanimidade, aquela capacidade de suportar agressão, a má vontade, às vezes o ódio, e você permanece firme em sua fé e em seu propósito de amar aquele que é seu inimigo, que quer o seu mal, mas você não quer o mal para ele. Amar o inimigo não é tornar-se amigo dele, porque ele não quer ser amigo. Então você deseja ao seu inimigo o bem, a paz. Se ele precisar de você, você vai ajudar. Se ele tiver fome, você dará comida. Se tiver sede, dará água. Aliás, repetindo Provérbios, Paulo diz que fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não é brasa para queimar, não. É brasa para despertá-lo da sua ingratidão, porque ele fez mal àquela pessoa. Se lhe trouxe comida, lhe trouxe água. Essa pessoa representa Deus,
O amor de Deus estende a mão de Deus para abençoar. Ande então com a bolsa cheia de brasas. Brasas de amor, de bondade, de misericórdia. Isso é muito importante. Ele pede força do Espírito Santo. Note-se que em Atos ocorre 59 vezes a palavra Espírito Santo, como pessoa divina e capacitadora, o que vem a ser 25% das ocorrências da palavra Espírito Santo no Novo Testamento. Vejam só, antes daquelas palavras ali, e ser-me-eis testemunhas, Jesus disse: recebereis sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, isto é, ele dará poder, autoridade, coragem de anunciar o Evangelho, de testemunhar de Jesus. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sim, o Senhor faz isso. Note-se que a palavra de Deus é clara quanto a estas coisas. Agora aqui a oração fala de um crescimento da bênção interior. Na verdade, no original grego está o homem interior. É a nossa natureza íntima, espiritual e moral. É isso. Nós temos a natureza física, você tem o seu corpo, mas você tem a sua alma, suas emoções, sua vontade. Então, Deus quer fortalecer sua alma, seu espírito, suas atitudes de fazer o bem, de amar as pessoas, de não agredir, de não mentir. Eu assumi um propósito diante de Deus e dei dele conhecimento à Academia Evangélica de Letras de São Paulo, quando tomei posse. O propósito de jamais escrever uma palavra agressiva e injusta. Jamais, na internet ou por outro meio. Se eu posso escrever uma coisa boa, eu escrevo. Se a pessoa não apresentar nada bom, eu não falo nada. Agora, ninguém é totalmente ruim. Aliás, uma mãe teve um filho que era um bandido, beberrão, viciado em drogas também. Ele roubava as coisas da mãe para comprar drogas. Esse filho morreu num confronto com a polícia. E a única pessoa que compareceu ao funeral, no cemitério, foi a mãe. Então iam os 4 coveiros levando o caixão e ela atrás. E ela se sai com essa. Como ele assobiava bem. A única coisa que ele fazia bem era assobiar ou assobiar. As duas formas são lícitas em português. Assobiar ou assoviar. Ela lembrava do sonido, do som do seu filho assobiando. Afinado. Ah, meus irmãos, lembre-se das coisas boas. Eu descobri uma coisa em minha vida, vou fazer agora em julho, 89 anos. Eu descobri em minha vida que enquanto as pessoas estão vivas, nós temos uma cortina em nossos olhos. Nós temos uma névoa, se quiserem, em nossos olhos, que nos impede de ver as virtudes delas. Mas, ao mesmo tempo, temos uma luz baixa e forte, que enxerga os defeitos. A gente fala dos defeitos, não das virtudes. Quando a pessoa morre, aí cai a cortina e a gente começa a falar bem. Parece que o pastor está inventando. Dizem até que uma vez o pastor falava sobre um homem, membro da sua igreja, que havia falecido, o corpo estava ali, e a mãe mandou o filho: vá lá e veja se é seu pai mesmo. É que o pastor estava vendo, e realmente ele tinha virtudes. Num funeral de um diácono da primeira igreja batista em São Paulo, eu comecei a falar sobre ele. Eu comecei a ver tantas virtudes que eu me emocionei. Aí eu fiz uma oração a Deus: Senhor, tira dos meus olhos a cortina,
a névoa que me impede de ver as virtudes. Fazem-me ver as virtudes enquanto as pessoas estão vivas. E quando vierem falar mal dela ou dele, que eu possa dizer: você já viu as virtudes? Tem alguma? Tem. Por exemplo, aí começo a dizer: eu já ajudei várias reconciliações de casais com isso. Uma vez uma mulher falou no meu gabinete 1 hora mal do marido. 1 hora. E falou em alta velocidade. Quando ela terminou, estava ofegante, eu perguntei a ela: a senhora terminou? Sim, senhor, terminei. Olhei para ela e disse: eu vejo que a senhora é louca. Mas como, pastor? Uma mulher que casa com um homem que só tem defeitos, não pode ter juízo. Já levou 1 hora falando mal dele. Então não tem juízo casar com um sujeito desse, porque enquanto a gente namora, a gente pesa virtudes, defeitos. Se o sujeito, ou moça, tem mais virtude que defeito, a gente casa. Agora, perfeito, você não vai encontrar ninguém. Você vai encontrar gente que tem mais virtudes do que defeitos. Eu casei com uma mulher, tem muito mais virtudes do que defeitos. Eu nem me lembro que ela tem de defeitos. Tantas virtudes são as dela, que eu celebro cada dia. Ainda mais que a cortina caiu. Então, gente, peça isso. Você fala mal do seu vizinho, você fala mal do seu pai, você fala mal do seu irmão, você fala mal da sua irmã, você fala mal do seu filho. Atente para as virtudes deles. Eles têm virtudes. Pois bem, Deus quer renovar o nosso homem interior, a nossa alma, para que os nossos olhos contemplem o bem e celebrem o bem. Não fiquem a repetir o mal, como se fosse coisa boa. Sabem que eu tive um esquecimento hoje, primeira vez que apresento um bebê aqui, e me esqueci que havia uma Bíblia para o bebê. Bíblia dos Contos Magníficos, tesouro de histórias do amor de Deus, coisa linda. Será que a mãe desta criança, o pai desta criança estão neste auditório? Se estiverem, venham aqui à frente. Ah, só vem o pai. Olha, esse livro aqui é muito importante. Aos pais, Mateus e Deise, recebam este exemplar da Bíblia infantil para que o pequeno Bernardo, Geraldo Oliveira da Silva, conheça a palavra de Deus, que ele cresça em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Toma de presente. Eu estava esperando a hora de me redimir. Então, vamos para o seguinte. O homem interior, então, e eu tenho várias passagens bíblicas, mas não vou referir para economia do tempo. O homem exterior, que é esta casca, dentro da qual está a nossa alma, a nossa vida moral e espiritual, esse vai se corrompendo. A gente vai envelhecendo, aparecem as rugas, especialmente se você for um sujeito de cara feia e não ri. Rir é o melhor meio de você evitar as rugas. Quando me perguntam, pastor, qual é a sua receita? A minha receita é ser alegre. Amar a minha esposa, falar bem dela, toda mensagem eu falo dela. Ah, mas era tão especial. Sim, meus irmãos, o nosso homem exterior, nossa aparência pode se corromper, nós podemos morrer, mas a nossa alma não morre. O nosso corpo pode ir à terra, voltando pó ao pó de onde veio, mas nossa alma sobe para junto de Jesus. A alma não dorme. Vocês já ouviram alguém dizer que a alma dorme? É gente cansada que acha que a alma fica cansada.
A alma não dorme. O próprio Salomão sabia disso. Falando da velhice, lá no capítulo 12, até que por fim, descrevendo a velhice, o corpo volte à terra, de onde veio, e a alma suba a Deus. E a Deus. Então, não me venham falar em morte da alma. Essa coisa não é bíblica. Bem, Paulo pede também profundidade. Paulo emprega em sua oração 3 imagens: habitar, arraigados, enraizados e fundados, para expressar seu desejo em relação aos leitores. Diz ele, para que Cristo possa habitar. Habitar é permanecer, é ficar, né? Cristo não é uma visita em nossa vida. Cristo quer habitar em nós todo dia. Ele quer estar em nós, para que Cristo possa habitar, permanecer, ficar, não ficar provisoriamente, estabelecer-se aí, sentir-se bem em nossa casa e em nossa vida. Será que Cristo se sente bem em nossa vida? Será que os caminhos que tomamos agradam a Jesus que está em nós e ao Espírito que nos conduz? Será que as palavras que proferimos, que as atitudes que tomamos, que as decisões que celebramos correspondem à vontade de Deus e tornam Jesus em nós alegre, feliz de habitar na nossa casa? É ruim estar numa casa desarrumada. Eu fiquei na Inglaterra, numa casa, eu preguei lá em 1992, um mês, no sul da Inglaterra. E fiquei na casa de irmãos, de pessoas que me hospedaram. Eu fiquei numa casa uma vez, em que o casal é de pessoas recém-convertidas que ainda fumavam muito. Um frio terrível, 0 grau, e a fumaça enchendo a casa. Eu no andar superior, e eles embaixo. Como é que eu vou respirar e dormir? Eu abria a janela, entrava um vento terrivelmente frio. Fechava a janela, havia aquela fumaça asfixiante. É difícil estar num ambiente assim. Jesus também se sente assim. Então é preciso que nós ofereçamos nossa vida como habitação para Jesus, em que Ele se sente bem, se sinta bem. Mas Paulo usa a seguinte expressão, veja que coisa interessante, ele diz, olha aqui, eu oro, diz Paulo, eu oro da seguinte maneira, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos, isto é, fortalecidos no homem, na mulher, interior, na natureza humana interior, fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, que Ele se sinta à vontade em nosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos. Essa compreensão vem aqui, na igreja, na convivência do povo de Deus. Não há cristianismo isolado. O cristão não pode viver a fé sozinho. A fé tem que ser compartilhada, a fé tem que ser celebrada. Por isso não há tecnologia que permita participação à distância. Você tem que estar com o povo de Deus, convivendo com o povo de Deus, e sentindo o amor, a graça e as bênçãos do Senhor em comunidade, e compreendendo o que ele diz aqui. Ele usa primeiro a imagem da botânica, da agronomia. As árvores, quanto maiores, têm raízes mais profundas. As sequoias, por exemplo, têm mais de 50 metros de profundidade. Eu visitei as sequoias lá na Califórnia, Muirwoods, árvore de 2.500 anos, mas as raízes são profundas. Mas há uma coisa,
Eu perguntei qual é o segredo das sequoias, de serem tão longevas. É o segredo de receber uma neve do céu, estarem juntas. Então as sequoias são bem juntinhas, e juntas recebem uma névoa do céu, todos os dias, mesmo em estações não tão frias. E aí permanecem, por anos e anos, por séculos, por milênios. Como nós precisamos juntos receber essa graça de Deus que vem sobre nós. Você fica sozinho chorando, você fica sozinho lamentando a sua vida, seus maus negócios, suas desesperanças ou seu desespero, quando você pode compartilhar com o povo de Deus, com aqueles que são seus irmãos. Paulo diz isto, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos pelo poder do Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundamentados ou fundados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos. Não é uma experiência individual, isolada, solitária, de um eremita, de um ermitão. Não, a vida cristã é comunitária. O homem é um animal gregário, e a igreja reúne pessoas da mesma fé, da mesma esperança, do mesmo amor, para celebrar o poder do Evangelho. Ele pede compreensão ou apropriação, diz Paulo. Lemos em Efésios 3, 17 a 19. E oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, tenham poder, juntamente com todos os santos, para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Profundidade no solo do amor. Ora, compreender essas dimensões. Que dimensões são essas? Do templo da vida cristã. São dimensões da história da redenção e do amor de Cristo que nela se revela. É a compreensão da sabedoria de Deus. São dimensões de tudo que Deus revelou e fez por nós. Se forem dimensões do amor de Cristo, poderíamos imaginar a altura, porque vem dos céus. Poderíamos imaginar a largura, que alcança todo o tempo e a eternidade. O comprimento, que busca todas as criaturas amadas por Deus. E a profundidade, que desce ao maior pecador, a ovelha perdida, no mais profundo dos vales entre montanhas. Nas 11 viagens que fiz a Israel, numa vez, o guia local, professor de geografia bíblica, ele disse: eu vou fazer uma surpresa a vocês. Estávamos em Jericó, e ele subiu conosco pela estrada antiga, dos tempos do Novo Testamento, de Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, são quase 800 metros. Em determinado momento, quando estávamos lá em cima da montanha, já no deserto de Judá, da Judéia, ele mandou o ônibus parar num pequeno acostamento, pediu-nos que descêssemos com bastante cuidado, pediu que atravessássemos a estrada com cuidado também, e olhando o tráfego, e nos levou para ver um profundo vale. Ele disse: estão vendo aquele vale lá embaixo, centenas de metros daqui? Lá nunca chega o sol. Se uma ovelha estiver sendo conduzida e se desviar do rebanho e escorregar e cair naquele vale, ela morre desamparada se um pastor não descer lá. Aquele é o vale em que Davi pensou
quando escreveu o Salmo 23. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, é aquele vale, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus está com a gente nos vales mais profundos e sombrios. O rosto dele rebrilha sobre nós, ele nos toma nos braços, ele nos leva para fora, ele nos põe sobre os nossos pés e nos permite caminhar. Como Jesus é bom, acho que você soubesse e você amasse Jesus, cresce nele e seguisse os seus passos. Então, vamos compreender as dimensões do amor de Deus, mas ele pede ainda plenitude. Deseja que o amor de Cristo seja pleno em nós, não um pouco de amor, mas muito amor. E uma coisa linda que essa oração diz, eu acho maravilhoso isto aqui: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja glória na igreja. Deus é muito bom, faz sempre o melhor, pode confiar nele. Que seja esta a mensagem desta noite. Conheçam as dimensões do amor de Deus, compreendam o caráter de Deus, a bondade de Deus, e a bondade de Deus expressa em Jesus Cristo, o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelo resgate das ovelhas. Que Deus os abençoe. Tenham todos Jesus como o bom pastor, como seu guia, como aquele que busca no vale sombrio, aquele que refrigera a sua alma, é colocar você sob os pés, quando você está de pernas para o ar e ameaçado de morrer. Jesus faz isso tudo, pode crer nele. Que Deus abençoe vocês, por compartilharem também dessa reflexão hoje à noite. Próximo domingo, eu vou pensar sobre o que Paulo diz sobre a salvação. Tragam seus amigos, domingo à noite, porque eles vão ouvir o que é a salvação cristã. Tragam mesmo, eles precisam ver. Seu amigo, seu colega de trabalho, seu colega de problemas, seu sócio na empresa que vai mal, ameaçada de falir. Chame seu amigo. Parece até que eu estou adivinhando ou profetizando, né? Mas eu estou imaginando que possa ver. E Deus os abençoe. E até a próxima semana, e continuemos a adorar a Deus com as vozes deste coro, pelas quais rendemos graças ao Senhor e por esse maestro tão competente e tão dedicado. Deus os abençoe.